Graça e paz, irmãos. Mais um culto que estamos aqui reunidos no nome de Jesus. E a Bíblia fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele estaria presente no meio deles, amém? Deus está presente aqui nesse templo, Deus está presente aí na sua casa. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com o nosso Deus nessa noite, amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Pai, pelo ar que nós respiramos, pela essa chuva que caiu, ó Pai, agora mais cedo. Muito obrigado, Senhor, pela Tua obra nas nossas vidas, Senhor. Pai, a minha oração nessa noite, que o Senhor alcança cada coração, das vidas aqui presente, o coração, Pai, de cada família que está nos assistindo agora. Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, Pai, faça o Teu querer nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Deus. Nós Te damos glória, honra, louvor. Toda a nossa adoração pertence a Ti, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Posso ouvir a Tua voz me chamando, me chamando. Posso ouvir a Tua voz me chamando, me chamando. Posso olhar em Teus olhos, chama de amor, me dizendo vem, me dizendo vem. Posso ouvir a Tua voz me chamando, me chamando. Posso ouvir a Tua voz me chamando, me chamando. Posso olhar em Teus olhos, chama de amor, me dizendo vem, me dizendo vem, e eu vou, e eu vou correndo pros Teus braços, vou correndo pros Teus braços, e eu vou, vou correndo pros Teus braços, vou correndo pros Teus braços. Posso ouvir a Tua voz me chamando, me chamando. Posso ouvir a Tua voz me chamando, me chamando. Posso olhar em Teus olhos, chama de amor. Posso olhar
nós vamos, Senhor, correndo para os teus braços, Deus. Lugar que nós nos sentimos seguro, Pai. Pai, não há como rejeitar esse chamado para ir aos teus braços. Não há como rejeitar o teu convite, Senhor, nessa noite. Aleluia. Eu vou. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprastes tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa
mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Queridos, muito boa noite, graça e paz da parte do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus, já te agradecendo pela oportunidade de poder adentrar a tua casa, me acomodar na sua sala, para que nós possamos falar um pouco do amor de Deus. O amor que vence as barreiras. O amor que nos leva a saltar, a transpor muralhas. Hoje, quinta-feira, o nosso culto da vitória. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de vitória para o teu, para o meu, para o nosso coração nesta noite. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme nos escreveu o evangelista João. João, capítulo de número 8. João, capítulo de número 8. Verso 1 ao verso 11, para a nossa breve meditação nessa noite, em nome de Jesus. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme nos escreveu o evangelista João, capítulo de número 8, verso 1 ao verso 11. Onde a palavra do Senhor nos fala a respeito da mulher adúltera. Verso 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aqueles que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se, Jesus
E não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Curve a tua cabeça aí na tua casa ou onde você estiver. Tire um tempinho e vamos falar com o Pai. Vamos falar com Deus. Pai, nós rendemos graças ao Senhor nesta noite, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Por tua graça, Pai, luz e misericórdia sobre as nossas vidas. Graças rendemos a Ti, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós podemos olhar para o Senhor, Pai, neste instante, e dizer-te, Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Rendemos graças ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, porque as Tuas palavras, Pai, sempre são palavras de conforto, palavras de consolo, palavras que nos animam, que nos encorajam, Pai, a prosseguir, porque sabemos que o Senhor é um Deus tardio em irar-se. O Senhor é um Deus longânimo, um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus que tem prazer em abençoar, meu Pai. Rendemos graças a Ti, Pai, em nome de Jesus, porque o acusador dos nossos irmãos já caiu, Pai. E o Senhor já tem liberado sobre as nossas vidas o Teu perdão. Rendemos graças ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, porque sabemos que todas as vezes que estendemos as nossas mãos para o Senhor está pronto para estender as Tuas e nos segurar, nos sustentar, nos dando sempre uma nova oportunidade, uma nova chance. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, por este amor tão grande que Te levou a entregar o Teu único Filho ali na cruz do Calvário, para que todos aqueles que nele crescem, Pai, não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Esta vida que nós temos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, quando nós olhamos para este texto, muitas vezes nós ficamos impressionados com a atitude de Jesus. Mas muitas vezes nós não percebemos também coisas importantes que aqui estão. Muitas vezes nós não lemos os versos anteriores, nós não continuamos a ler uma história ou o que se segue após os fatos. O verso 53 do capítulo 7, ele termina de uma forma interessante, de uma forma impressionante. E muitos de nós, Plínio, mesmo sem saber, já brincamos com esse texto. Muitos de nós já lançamos palavras proféticas, palavras de profecias acerca deste texto. E muitas vezes não sabemos, nós não entendemos o peso que as nossas palavras têm. Porque este texto, ele expressa uma verdade. Ele expressa uma realidade. O verso 53 do capítulo 7 diz: e cada um foi para a sua casa. E muitas vezes nós brincamos com isso. Quando finaliza, quando termina o nosso culto, realmente nós voltamos para a nossa vida cotidiana. Cada um de nós volta para os seus afazeres. Quando termina o culto, muitos saem da igreja, vão para a pizzaria, outros vão para a churrascaria, alguns vão para a lanchonete, outros vão namorar. Existem outros que vão para lugares mil. E, infelizmente, existem aqueles que não têm sequer para onde ir. Quando o culto termina, existem muitos que não têm um direcionamento porque não têm para onde ir. Muitos
ficam tristes, ressentidos, porque muitas vezes deixaram problemas em casa e têm até medo de voltar para as suas casas. E se voltam, voltam tristes e amargurados, porque sabem que lá existem coisas ruins que estão a lhes esperar. Mas o texto continua dizendo, no capítulo 8, no verso 1, que Jesus Cristo foi para o Monte das Oliveiras. O texto expressa uma verdade. Jesus foi para o monte, e ele não foi para o monte para orar ou para se divertir, não. Jesus, ele foi para o monte para falar com Deus. Ele foi ao monte para conversar com o Pai, para renovar as suas forças, renovar os seus ânimos. Hoje, nós, como igreja do Senhor, precisamos reviver esse hábito. O hábito de subir ao monte, de orar, de falar com Deus, de passar uma noite em vigília, em oração, ao lado do Pai, renovando as nossas forças, buscando um novo ânimo. E o texto, ele continua dizendo que logo cedo, Jesus Cristo, ele se levanta e ele volta para o templo. Nós observamos aonde é que estava o coração de Jesus. Ele se levantou logo cedo pela manhã e ele voltou para o templo, o lugar aonde ele tinha uma íntima comunhão. Um lugar que ele tinha uma intimidade, uma afinidade. Ele gostava de estar ali no templo. E diferente de nós, que muitas vezes ao passarmos uma noite em jejum, em oração ou em consagração, nós ficamos com um semblante triste, para poder falar, expressar para todo mundo que nós passamos a noite em oração, falando com Deus, para nos gloriarmos. Muitas vezes nós descemos do monte falando em línguas, dando uns karatê, porque nós nos achamos cheios de poder, nós nos achamos cheios de intimidade, porque ficamos um pouco tempo com Deus no monte. Mas a Bíblia diz que Jesus volta, e ele volta para o templo, e quando ele volta para o templo, ele se assenta, e quando ele se assenta, uma multidão se aglomera em torno dele, e ele começa a ensinar a palavra. Jesus começa a falar acerca das coisas do reino, ele começa a falar acerca de Deus, e de repente, Jesus observa uma movimentação, envia uma grande multidão, e junto com ele, os escribas e os fariseus, e eles traziam consigo uma mulher que fora apanhada em adultério. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. O Espírito Santo conduz, e conduzir é ir junto, é estar dentro, é apontar o caminho. O Espírito Santo, ele te conduz, o Espírito Santo, ele te leva. Mas a Bíblia vai estar falando que esses fariseus, eles trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério. Imagina o que era a seita dos fariseus. Judeus ortodoxos, eles eram cumpridores da lei de Moisés. Eu imagino em meio àquela multidão, eles vinham trazendo aquela mulher, eles não a conduziam, mas eles as traziam, e quem traz empurra com raiva, empurra com força, empurra com violência. Eu imagino eles agora xingando, maltratando esta mulher que fora pega em um ato de um adultério. Mas se você olhar a Bíblia atentamente, você vai ver que falta um ponto crucial. O livro de Levítico vai nos falar que tanto a mulher como o homem, pegos em adultério, deveriam ser apedrejados. Aonde é que estava o homem do texto? Será que ela se adulterou sozinha? Eles eram conhecedores da lei de Moisés. Eles queriam aplicar a lei de Moisés, mas estava faltando algo aqui nesse texto. Estava incompleto. Eu imagino em meio à multidão, agora,
uma quantidade enorme de demônios, ali já fazendo festa, jubilando, cantando e gritando. Matamos mais uma, é mais uma alma, é mais uma vida que vai descer para o inferno. Eu imagino agora uma possessão de demônios em meio a uma multidão, no meio, junto com aquela mulher que ia sendo levada até Jesus. Mas eu imagino também o susto que eles levaram, quando de repente eles olham e veem para onde ela estava sendo levada, para onde ela estava sendo empurrada, querido. Ela estava sendo empurrada aos braços de Jesus. Eu imagino agora os demônios tremendo de medo, paralisados, retrocedendo no tempo e na história, voltando para trás e gritando: agora complicou, porque ela está sendo levada até o homem chamado Jesus Cristo. E nós sabemos que ali há perdão, nós sabemos que ali há misericórdia, nós sabemos que ali há redenção. Ei, eu não sei qual é a situação que você está vivendo agora, mas eu sei que todos os problemas estão te empurrando, estão te levando, estão te conduzindo até ao Senhor Jesus Cristo. E lá você vai encontrar aquilo que você precisa. Você vai encontrar. Eu imagino agora Satanás olhando e falando: não tem jeito, perdemos essa. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. De repente parece que os problemas estão te conduzindo, estão te empurrando para um beco sem saída. Não se preocupe, queridos. Jesus entra na história, e quando ele entra na história, ele muda a situação. Ei, e eles olham e chegam até Jesus e fala para ele: Senhor, ela foi pega em adultério, e a lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. Como se Jesus não conhecesse a lei, como se Jesus não fora o autor desta lei, se não fosse ele que havia dado essa lei para Moisés. Ei, parece que eles não perceberam que durante a festa dos tabernáculos, Jesus se assentou no templo, Jesus ensinou, Jesus ministrou para eles, Jesus falou acerca do amor, acerca do perdão, acerca da misericórdia. E quando cada um retornou para sua casa, parece que não se lembravam mais daquilo que Jesus havia ensinado. Ei, nos nossos dias de hoje, parece que nós estamos vivendo algo semelhante. Quando termina o culto e nós voltamos para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso labor diário, parece que muitos já não se lembram mais dos cânticos que foram entoados, da palavra que foi ministrada, já não se lembram mais das lágrimas que derramaram dentro do templo. Parece que não se lembram mais do abraço fraterno que deram nos irmãos. Parece que há uma amnésia espiritual e nós nos esquecemos de até quem somos nós. E eles perguntam para Jesus: Moisés, na lei, mandou matar. E o Senhor? O que é que o Senhor tem a dizer? O que é que o Senhor tem a falar? E eles diziam isso apenas para ter como acusá-lo. E acontece algo interessante. Verso 6, a parte B, diz que Jesus continuava escrevendo com o dedo na terra. Ei, o texto não revela o que Jesus estava escrevendo. O texto não fala, o texto não declara quais eram as palavras que Jesus estava escrevendo, qual foi a frase que ele escreveu no chão, mas o texto apenas diz que ele escrevia, ele continuava na sua mesma posição, tranquilo, escrevendo no chão. E quem está sentado escrevendo no chão, com toda certeza, meu irmão, minha irmã, está encurvado.
Ele está encurvado de cabeça baixa, olhando para a terra, escrevendo. Eu posso aqui então parafrasear, eu posso aqui então conjecturar aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo. Ei, eu posso olhar para esse texto e imaginar Jesus Cristo, o homem, se lembrando daquilo que ele viu Deus, o Pai, fazendo ainda lá na eternidade. Porque Jesus Cristo nos diz que aquilo que ele estava fazendo, ele havia aprendido com o Pai. E eu imagino aqui Jesus Cristo, o homem, se lembrando do Jesus Cristo, Filho, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, quando reunido ali com o Pai, nos céus, o Pai olha para eles e diz assim: reúna-se aí, e nós vamos descer nesta terra, e nós vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Eu imagino Jesus Cristo Deus, Jesus Cristo Filho, Jesus Cristo Espírito Santo. Eu imagino as três pessoas da Trindade ali reunidas agora, decidindo a forma de como criar o homem. Eu imagino Deus Pai Todo-Poderoso pisando nesta terra. Eu imagino Ele ajuntando um monte de pó, pegando um pouco de água, lançando em cima, amassando e fazendo um barro, pegando literalmente na terra e formando o homem conforme a sua imagem e semelhança. Eu pego agora o texto e vejo Jesus Cristo curvado com o dedo na terra, se lembrando desse dia glorioso, desse dia maravilhoso, onde Deus formou a mim e a você como imagem e semelhança dele. Então eu e você, nós somos vencedores, porque acerca de mim e de você está escrito que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu imagino agora o que é que Jesus Cristo estava fazendo naquele momento, porque eles insistiram em perguntar-lhe. Então ele endireita o seu corpo, olha para eles e diz: aquele que de vocês não tiver pecado algum, que atire, que lance a primeira pedra. E o texto diz, queridos, no verso 8, que ele volta a se inclinar e continuou escrevendo na terra. Plínio, eu posso conjecturar que Jesus Cristo, homem, estava reescrevendo a história daquela mulher. A história que até aquele momento era uma história de derrota, uma história de sofrimento. Ei, aquela que havia sido levada até ele para ser acusada e morta diante da multidão, aquela que para os homens a única pena era a pena capital, era a morte, era o fim da vida, era o fim de um ciclo, era o fim de uma eternidade. Jesus estava reescrevendo a história dela, enquanto as coisas aconteciam, enquanto as coisas desembaraçavam. Ei, Jesus está fazendo isso com você nesta noite, meu irmão, minha irmã. Jesus está reescrevendo a sua história. Lutas, problemas, dificuldades te empurram, te arrastam para um precipício, para a beira de um abismo, para uma morte que é eminente. Ei, quem dá a última palavra sobre a tua vida é Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele está aí reescrevendo a sua história, reescrevendo a sua vida neste momento. Ele está fazendo isso. E a Bíblia diz, querido, que quando eles ouviram as palavras de Jesus, foram saindo um por um, a começar pelo mais velho, os maiores, até chegar no menor.
Quais são os seus maiores problemas? As suas maiores dificuldades, as suas maiores lutas? Quais são os problemas maiores que te afrontam e que te afligem? Ei, diante da palavra de Jesus, começarão a sair um por um, até chegar ao menor e se extinguir todos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que detém todo o poder no céu e na terra, aquele que olha para você e diz: é eu que digo o sim e o amém, é aquele que diz: eu sei quais são os pensamentos que eu tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de guerra, pensamentos de paz e não de morte, para lhes dar o fim que esperais. O Senhor Jesus Cristo está reescrevendo a sua história. Ele está te dando um novo caminho, uma nova direção. Ei, e o texto nos diz que após saírem um por um, ficaram a sós apenas Jesus e a mulher. É a oportunidade que eu e você temos para falar com Ele, para conversar com Ele, para saber e receber novas direções para as nossas vidas. Há quanto tempo você não tira um minuto para falar com Deus? Há quanto tempo você não tira um segundo do seu dia, da sua noite, da sua madrugada, para ficar a sós com Jesus, para dobrar os teus joelhos no chão, para encher o sofá da sua sala de lágrimas, para expressar para Ele toda a sua dor, toda a sua angústia, todo o seu sofrimento, toda a sua solidão? Há quanto tempo você não tira um pouco do seu tempo para ficar a sós com Jesus? Ele anulou todos os problemas maiores e menores. É a oportunidade que você tem para ficar a sós com Ele e expressar para Ele todos os seus sentimentos. Jesus olha para ela e pergunta: onde é que estão os teus acusadores? Ou, aonde é que estão os teus problemas? Diante de Jesus, você, eu, nós não temos problemas. Não existe nada que nos acuse quando nós estamos diante de Jesus. Não existe nada, porque, queridos, a palavra do Senhor olha para mim e para você e diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você foi levada até Jesus. Não sei qual foi a forma, qual foi a situação que te levou até Jesus, mas em Jesus há redenção, em Jesus há salvação, em Jesus não há condenação. Pegue esta palavra rema, aplique ela na tua vida, no teu coração, no teu viver diário. Não deixe que os problemas desta vida te sufoquem. Lance eles em Jesus, porque é Ele quem cuida de você. E ele olha para ela e diz: ninguém te condenou? E ela responde, talvez envergonhada: ninguém, Senhor. E Jesus olha para ela e diz: nem eu te condeno. E Jesus agora dá uma nova direção para ela. Vai e não peques mais. Qual é a direção que você precisa receber da parte de Deus nesta noite? Como diz o verso 53, cada um foi para a sua casa, para o seu viver diário, para o seu labor. Nós estamos vivendo uma vida independente.
Nós estamos vivendo uma vida onde nós confiamos em nós mesmos. Mas a Bíblia diz que uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. É preciso nós voltarmos à nossa inocência. É preciso nós voltarmos ao tempo em que nós éramos totalmente dependentes de Deus, porque a festa dos tabernáculos simbolizava isso. A festa dos tabernáculos representava um período de 40 anos, onde a nação de Israel peregrinou pelo deserto ou pelos desertos e viveram totalmente dependentes de Deus. Mas o tempo passou e eles cresceram, se acharam adultos, grandes, gigantes, e viviam uma vida agora à parte, totalmente independente de Deus. E nós precisamos nos voltar para a palavra. Precisamos voltar para Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo diz que se nós não nos tornarmos como uma criança, nós não veremos o reino de Deus. Criança é simples. Criança é humilde. Criança, Plínio, é dependente de Deus. É isso que Jesus fez. Quando ele subiu para o monte, ele não voltou para a sua casa, ele não voltou para a sua vida ou para o seu trabalho. A Bíblia diz que ele foi para o monte, porque como homem, ele era totalmente dependente de Deus. Ele era carente de Deus, mesmo sendo Deus. É isso que ele nos ensina. Nós precisamos voltar o nosso coração para Deus, a nossa vida para Jesus, para que Ele nos ensine o caminho a seguir. Plínio vai ministrar uma canção aqui, e aí na tua casa, curve a tua cabeça, medite nela em nome de Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade
abraça-me. 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 Com teus braços de amor, abraça-me. 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 Com teus braços de amor. Aleluia. Deixa o Espírito Santo te abraçar nesta noite. Deixa Deus te abraçar nesta noite. Deixa Jesus Cristo te abraçar nesta noite, reescrever a tua história e te dar um novo caminho, uma nova direção. Deixe que Ele cumpra os propósitos dele sobre a tua vida. Curve a tua cabeça nesse instante e eu quero orar por você. Eu quero orar por tua vida. Eu quero orar por tua casa. Eu quero orar por tua família. Lembrando sempre que as portas da nossa igreja, a Igreja Batista Nacional em Lagoa Santa, estarão sempre abertas para receber você e toda a sua casa. E aqui você vai encontrar, em nome do Senhor Jesus Cristo, uma palavra de conforto e de consolo para o teu coração. O Senhor Jesus Cristo nos diz na tua palavra: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pai, nós oramos neste momento, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, por todas as pessoas, todas as famílias, todas as vidas, Pai, que neste momento vivem um momento de dificuldade, de luta, de tribulação. Muitos, Pai, que já estão sem esperança, caminhando para o precipício. Nós oramos, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para que eles percebam, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a importância da canção que entoamos nesta noite. Que eles possam, Pai, em nome de Jesus Cristo, mesmo em lágrimas, em dor, mesmo sem ter, ó Pai Santo, aonde ficar, que eles possam dobrar os teus joelhos no chão e pedir a Ti: abraça-me com os teus braços de amor. Muda a história, muda a situação, Pai Santo, muda a vida destas pessoas, Pai. Dê a elas um direcionamento em nome de Jesus Cristo, porque a paz do Senhor, Pai, excede em muito o nosso entendimento. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. Lembre-se sempre, aqui você tem uma família que ama a sua família. Nós somos a família Batista Nacional. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando sempre. Boa noite, muito obrigado em nome de Jesus.